Quando Naofumi foi invocado para aquele mundo, ele deveria ser um dos 4 heróis lendários. Um salvador. Uma esperança para a humanidade. Mas em poucos dias tudo mudou. Ele foi acusado de um crime que não cometeu. Perdeu sua reputação. Perdeu seus aliados. Perdeu a confiança de praticamente todo o reino. E se tornando o herói mais odiado de Meuromark. Mas existe uma ironia que poucos perceberam naquele momento. Ao tentar destruir Naofumi, eles acabaram criando exatamente o herói que aquele mundo mais precisava. E antes de continuar, eu quero saber sua opinião. Se Naofumi tivesse recebido o mesmo tratamento que os outros heróis desde o início, ele teria se tornado tão forte quanto se tornou? Porque a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga toda a história de Shield Hero. Quando Naofumi chegou ao mundo das ondas, ele estava na pior posição possível. Diferente dos outros heróis, ele recebeu o escudo. Uma arma incapaz de atacar. Uma arma vista como inferior. E antes mesmo de começar sua jornada, já era tratado como o mais fraco dos 4. Mas tudo piorou quando surgiu a falsa acusação de Mine. Em questão de horas, Naofumi perdeu tudo. Dinheiro, prestígio, aliados, confiança. Enquanto Ren, Motoyasu e Itsuki recebiam apoio da nobreza e do reino, Naofumi era tratado como lixo. E é aqui que acontece a primeira grande consequência que muitos fãs ignoram. Porque os outros heróis nunca foram forçados a entender o mundo onde estavam. Naofumi foi. Enquanto os outros dependiam de soldados, aventureiros e autoridades, Naofumi precisava sobreviver sozinho. E isso mudou completamente sua evolução. Por exemplo, Ren acreditava que estava dentro de um jogo. Motoyasu acreditava que era o protagonista de uma aventura romântica. Itsuki acreditava que estava destinado a ser um herói da justiça. Mas Naofumi foi o primeiro a perceber uma verdade desconfortável. Aquele mundo era real. As pessoas morriam de verdade. Os erros tinham consequências reais. E essa diferença de mentalidade começou a separar Naofumi dos outros heróis. Mas a situação fica ainda mais interessante quando analisamos Rafalia. Porque ela só entrou na vida de Naofumi por causa de sua queda. Se ele tivesse sido tratado como um herói normal, provavelmente nunca teria comprado uma escrava doente. Nunca teria conhecido Rafalia. E nunca teria criado o vínculo que se tornaria uma das relações mais importantes de toda a obra. E Rafalia não foi a única. Filo também surgiu durante esse processo. Assim como vários dos aliados que definiriam o futuro da história. Ou seja, a tentativa de destruir Naofumi acabou colocando ao seu lado exatamente as pessoas que mais contribuíram para seu crescimento. Mas existe outra consequência ainda maior. Enquanto os outros heróis recebiam informações prontas, Naofumi era obrigado a aprender tudo sozinho. Ele estudava comércio, economia, medicina, monstros, equipamentos, política, rotas comerciais, negociação. Ele não estava apenas ficando mais forte. Estava aprendendo a sobreviver. E isso se torna evidente durante as ondas. Porque quando os verdadeiros problemas aparecem, os outros heróis começam a demonstrar enormes limitações. Ren toma decisões precipitadas. Motoyasu é facilmente manipulado. Itsuki acredita demais na própria visão de justiça. Enquanto isso, Naofumi constantemente resolve problemas que os outros criaram. E aqui chegamos a uma das maiores diferenças entre eles. Os outros heróis estavam tentando parecer heróis. Naofumi estava tentando proteger pessoas. Parece a mesma coisa. Mas não é. E a novel deixa isso muito claro. Diversos desastres que atingem o mundo surgem justamente por ações mal calculadas dos outros heróis. Enquanto Naofumi normalmente é quem precisa lidar com as consequências. Mas o ponto de virada acontece quando começamos a olhar para os eventos posteriores da história. Porque conforme os arcos avançam, Naofumi deixa de ser apenas um herói rejeitado. Ele se torna uma figura capaz de influenciar nações inteiras. Constrói alianças. Recebe reconhecimento internacional. Lidera exércitos. Participa de conflitos entre mundos. E passa a enfrentar ameaças que vão muito além das ondas. Tudo isso porque foi forçado a crescer da maneira mais difícil possível. E talvez a maior prova disso esteja nos próprios outros heróis. Porque em vários momentos da novel eles entram em crise. Perdem a confiança. Perdem seus objetivos. Perdem sua direção. Já Naofumi passou por essa fase logo no início. Ele foi quebrado antes de todos os outros. E justamente por isso conseguiu se reconstruir mais forte. Mas existe um detalhe que poucos fãs percebem. O escudo também mudou por causa disso. Ao longo da história, Naofumi desbloqueia inúmeras formas e habilidades ligadas às suas emoções, experiências e escolhas. Muitas delas surgem justamente dos momentos mais difíceis da sua jornada. Ou seja,
Até mesmo o desenvolvimento de seu poder está ligado diretamente ao sofrimento que tentaram impor a ele. E isso cria uma conclusão extremamente interessante. Se Meuromark tivesse recebido Naofumi de braços abertos, talvez ele nunca tivesse se tornado o herói que conhecemos. Se Minnie não tivesse mentido, talvez Rafalia nunca tivesse entrado em sua vida. Se a Igreja dos Três Heróis não tivesse perseguido Naofumi, talvez ele nunca tivesse desenvolvido a força necessária para enfrentar as ameaças futuras. E é exatamente aí que surge a maior ironia de Shield Hero. Todos aqueles que tentaram destruir Naofumi acreditavam que estavam eliminando o herói mais fraco, mas acabaram criando o herói mais perigoso. Não porque ele se tornou mais forte, mas porque foi o único obrigado a entender a realidade daquele mundo desde o primeiro dia. Enquanto os outros aprendiam como ser heróis, Naofumi aprendeu como sobreviver. E talvez tenha sido justamente isso que o transformou na única pessoa capaz de salvar aquele mundo quando os verdadeiros desafios finalmente apareceram. E você? Na sua opinião, qual foi o maior erro de Meuromark? A falsa acusação de Minnie? A perseguição da igreja? Ou o fato de terem tratado o herói do escudo como um inimigo? Deixe sua opinião nos comentários.